Fala, galerinha. Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto, conjunto dos números inteiros. Hoje iremos falar sobre as propriedades da multiplicação dos números inteiros e também sobre potenciação nos números inteiros, ok? Então, vamos dar continuidade. Olha, propriedades da multiplicação. Como na adição, a multiplicação também goza da propriedade fechamento. E o que é essa propriedade fechamento? Significa o seguinte: se você tem dois números inteiros quaisquer, eu estou representando aqui por A e B, e você multiplicá-los, a resposta vai ser um número também inteiro. Ok? Então, se você tem dois inteiros e multiplica, o produto será um número inteiro. Olha só, aqui está dizendo o seguinte: se você tem um número que pertence aos inteiros e um outro também que pertence aos inteiros, então, quando você multiplicar, o resultado vai ser inteiro. Olha só, você tem aqui 2 que é inteiro e 6 que é inteiro. São dois inteiros positivos aqui. Quando você multiplica isso aqui, dá 12. E 12 é também um número inteiro, ok? Aqui você tem 2 negativos e 6 positivo. O que é que acontece? Quando você multiplicar, você vai encontrar também um número inteiro. Olha, menos 2 vezes 6 dá menos 12. Gente, é o seguinte: na regrinha você viu lá o seguinte, que se você tem um número negativo e multiplica por um positivo, gera um número negativo. Ou você pode vir na multiplicação e na divisão. Lembrando, só vai fazer isso na multiplicação ou na divisão. Você faz menos por mais, olha, aqui é mais, menos 2 vezes 6, 12. Tranquilo, tranquilo, fácil, muito fácil, ok? Vamos lá. E a propriedade comutativa? Gente, a propriedade comutativa é aquela boa e velha comunidade que diz o seguinte, que a ordem dos tratores não altera o viaduto. Quer dizer o quê? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz eu ter A vezes B, esse A pode ser qualquer número inteiro, ou B vezes A, certo? Ou seja, tanto faz eu dizer 2 vezes 4, que vai dar 8, como 4 vezes 2, que também vai dar 8. Mas vamos para o exemplo. Exemplo, olha só. Aqui eu tenho 3 vezes menos 4. Como é que eu resolvo isso? Mais por menos vai dar menos. 3 vezes 4, 12. Então, menos 12. Repetindo, quando multiplica um número positivo por um negativo, o resultado é negativo. E agora eu mudei a ordem. Olha, veja, primeiro coloquei o menos 4. Depois coloquei o 3. Perceba que menos por mais, menos, a multiplicação continua sendo um negativo com um positivo. Isso vai dar menos 12. Ou seja, eu vi que ao multiplicar assim, deu menos 12, ou dessa outra forma aqui também dá menos 12. Então, isto aqui, menos 3 vezes 4, aliás, 3 vezes menos 4 é a mesma coisa que menos 4 vezes 3, certo? Ou seja, eu posso mudar a ordem dos fatores na multiplicação, que não vai alterar o resultado, certo? A associativa. Gente, para a propriedade associativa, para associar números, a gente vai ter que ter mais de duas parcelas. Então, suponhamos a seguinte situação. Você quer fazer a multiplicação de 3 fatores. Olha só, o que é que vai acontecer? Se eu tenho a multiplicação desses 3 fatores, eu posso agrupar os dois primeiros ou posso agrupar os dois últimos. Olha, é isso que a propriedade me diz. Tanto faz, certo? Tanto faz. Eu posso multiplicar os dois primeiros? Não quero multiplicar os dois primeiros, vou multiplicar os dois últimos. Não importa, vai dar o mesmo resultado. Vamos ver um exemplo. Olha, eu tenho aqui a multiplicação desses 3 fatores aqui, certo? 3 vezes 4 vezes menos 5. O que é que acontece? Eu sei que isso aqui vai dar menos 60, ok? Bom, mas aí o que é que acontece? Se eu agrupá-los, olha, aqui, olha, o que foi que eu fiz? Eu agrupei os dois últimos. Isso aqui também vai me dar menos 60, certo? O que é que ocorre? Bom, tanto faz. Gente, aqui era o seguinte, aqui era para eu ter colocado, olha, 3 vezes 4 agrupado esses dois, olha, depois ter colocado vezes 5. Certo? Aqui é para ter esse parêntese aqui, olha. Certo? 3 vezes 4. Então, aqui houve um equívocozinho.
ok? Mas você sabe o seguinte, que eu posso agrupar esses dois aqui primeiro, aí vai ficar 3 vezes 4 vai dar 12, positivo, vezes menos 5 vai dar 60. E aqui, certo, eu agrupei os dois últimos agora. Tudo bem? Vamos dar sequência. Olha só. Então, já sabem, né? Eu posso agrupar os dois primeiros. Aqui, esse menos 5 permanece em parênteses, mas eu posso agrupar esses dois. Ou agrupar os dois últimos. E o elemento neutro? Gente, vocês viram que na adição, o elemento neutro da adição era o zero. Porque um número somado com qualquer outro, ou aliás, com zero, daria o próprio número. Na multiplicação, o elemento neutro é um outro. Então, na multiplicação, o elemento neutro é o número 1, pois 1 multiplicado por qualquer número dá o próprio número. O neutro tem essa função, certo? Se eu multiplicar 1 vezes 5 ou 5 vezes 1, vai dar a mesma coisa, ok? Então, diz que na operação multiplicação, existe um elemento que é operado à esquerda ou à direita de um número inteiro, resulta o próprio inteiro. Esse número é chamado de elemento neutro. Na multiplicação, o elemento neutro é a unidade, quer dizer, o número 1. Vamos aí. Então, tanto faz eu ter A vezes 1, um número inteiro qualquer, vezes 1, ou 1 vezes um número inteiro qualquer, e vai dar esse número inteiro qualquer. Ou seja, todo número multiplicado por 1 é o próprio número. Exemplos. Olha, 3 vezes 1 é a mesma coisa que 3, né? E 1 vezes 3 também é a mesma coisa que 3, certo? Olha só, sendo negativo, menos 3 vezes 1, isso aqui vai dar quanto? Menos 3. E 1 vezes menos 3 vai dar quanto? Menos 3 também, ok? Então, todo número multiplicado pela unidade, ou seja, por 1, ou seja, pelo elemento neutro, é igual ao próprio número, ok? Próxima propriedade, propriedade distributiva em relação à adição. Olha, essa propriedade é de extrema importância. Muito importante porque vocês vão poder resolver expressões numéricas com estas propriedades. Certo? Muitas vezes você vai precisar desta propriedade, melhor dizendo, ok? O que é que a gente vai fazer? Vai distribuir. Olha, para multiplicar um número por uma soma indicada, multiplica-se esse número pela parcela, pelas parcelas, e depois adicionam-se os resultados. Vamos ver? Olha só. Se eu tenho A vezes B mais C, gente, olha, uma dica importante, esse A está multiplicando todo mundo que está aqui dentro do parêntese. Então, vai ficar A vezes B, depois mais, olha, A vezes C. Simples assim. Professor, se tivesse mais parcelas, a mesma coisa, certo? Esse A vai multiplicar todo mundo que estiver dentro do parêntese, ok? Vamos ver um exemplo. Olha só, esse menos 3, ele está multiplicando todo mundo que está aqui dentro, olha. Então, vai ficar menos 3 vezes 4, ó, tá aqui, mais, ó, esse mais aqui, olha, mais, menos 3 vezes o outro número, que é o 5. E aí, o que eu faço? Resolvo primeiro estas multiplicações. Então, olha, multiplicando menos 3 vezes 4, menos por mais menos, vai dar 12, mais, aqui vai dar menos 15. Olha só, vai ficar assim, olha, menos 12. Aí você pode vir aqui direto, olha, mais por menos, menos, 3 vezes 5, 15. E a soma de dois números negativos, nós sabemos que dá quanto? Um número negativo. Somando aí vai dar menos 27. Ok? Então tá aí. Vamos para o próximo. O item B, olha. Esse 5 está multiplicando todo mundo, está lá dentro do parêntese. Veja, vai ficar assim. 5 vezes menos 4... mais, olha, 5 vezes 8. 5 vezes menos 4 dá menos 20. Mais 5 vezes 8 dá 40. Isso vai dar quanto? Vai dar 20 positivo, que a gente pode escrever somente o 20 ou mais 20. Lembrando, quando o número é positivo, não precisa usar o sinal de mais. Só coloca o número sem o sinal. Tranquilo? Tranquilo. Fácil? Muito fácil. Então, gente, essas são as propriedades da adição, certo? Bom, vamos para o próximo tópico. Gente, potenciação nos inteiros. Potenciação nos inteiros é calculado da mesma forma que vocês calculavam lá, certo? A potenciação nos números naturais. Porém, o que é que a gente deve levar em consideração? O sinal. O sinal. Certo?
Então, vamos aí, olha. Você sabe que 3 vezes 4, base 3, expoente 4, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, repetindo-se a base 4 vezes, multiplicada por ela mesma. E se eu multiplicar isso aqui, vocês sabem que vai dar 81, certo? Muito bem. Mas se for um número negativo, olha, vai ser da mesma forma, gente. A base é menos 3. O expoente, que é o 4, indica quantas vezes eu vou repetir a base multiplicada por ela mesma. Então, nesse caso aqui, vai ficar como? Vai ficar menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, 4 vezes. E aí, gente, eu venho aqui agora, olha. Se quiser, eu posso multiplicar 2 a 2. Olha, então, olha. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Por menos, mais. Isso aqui vai dar 81 positivo. Então, olha, se eu multiplicar, se eu elevar menos 3 a 4, eu vou encontrar também 81 negativo, positivo. Olha, se você quiser, você vê aqui, olha, menos por menos, aí coloca mais. 3 vezes 3, 9. Menos por menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar 9 vezes 9, que vai dar 81. Pode fazer por partes. Ok, vamos para o próximo. Bom, nesse caso, gente, eu quero examinar 2 casos possíveis. Por que 2 casos possíveis? Porque a gente pode ter base positiva e base negativa, certo? Então, os casos que a gente vai examinar vai ser o seguinte, olha. Quando a base é um número positivo, prestem atenção nisso, que vai ser de extrema importância. Se a base é um número positivo, gente, lembrando, quem é a base aqui? 4, não é isso? Claro que não, aluno. Claro que não. A base é 3. Então, perceba que aqui é uma base positiva e aqui é uma base negativa. Ok? Então, a base é um número positivo. Vamos ver como é que fica? Suponhamos que você tenha 2 elevado a 3. Você já sabe como é que calcula isso aqui, né? 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar justamente 8. Muito bem. Então, perceba, a base é positiva. Base é um número positivo. Com outro, olha, 3 elevado a 2. Você já sabe como é que se calcula isso aqui. 3 vezes 3, 9. Não é isso? Gente, observem uma coisa importante, que quando a base é positiva, perceba, o expoente aqui ele foi o quê? Negativo, né? Aliás, desculpa, o expoente foi o quê? Um número ímpar, né? E aqui o expoente é o quê? Um número par. Perceba que se a base é positiva, não importa o expoente, o resultado vai ser um número positivo. Tudo bem? Repetindo, se a base é positiva, não importa o expoente. A potência vai ser positiva. Beleza. E se a base for um número negativo? Vamos ver como é que fica. Olhe. Menos 2 elevado a 2. Perceba que a base é negativa e o expoente é par. Olha só, o expoente é par. O que é que acontece? Menos 2 vezes menos 2. Isso aqui vai dar... Gente, corrigir aqui, por favor. Isso aqui está erradíssimo, erradíssimo. Olha, menos por menos é mais. Isso aqui vai ficar mais, olha, mais. Certo, gente? Mais 2 vezes 2, 4. Certo? Aqui vai ficar mais 4. Ok? Muito bem, então, olha, aqui vai ficar mais 4. Lembrando que aqui é mais 4, certo? Ok. Veja, você tem uma base negativa e um expoente par. E vai dar um resultado positivo. Isso aqui é mais 4, lembre-se. Vamos aqui. E agora a base é negativa e o expoente é ímpar. Olha só o que acontece. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar justamente, olha... Menos 8. Olha, menos por menos dá mais. Aí, mais por menos dá menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Gente, o que é que a gente observa? É que se a base for negativa e tiver um expoente ímpar, a resposta é negativa. Agora, se a base é negativa e o expoente for par, a resposta é positiva. Lembrando que aqui é mais 4. Então, vamos para uma conclusão sobre isso. Olha, todo número positivo elevado a qualquer expoente par ou ímpar resulta no número positivo. Gente, isso é muito importante, para na hora do cálculo não ficar em dúvida, só poder fazer a multiplicação. Lembrando, todo número positivo elevado a qualquer expoente, então a resposta vai ser positiva.
todo número negativo elevado a um expoente par resulta no número positivo. Então, se o número é negativo, mas o expoente for par, então a resposta é positiva. E se o número é negativo elevado a um expoente ímpar, a resposta é negativa. Ok? Tá aí. Então, essa conclusão é de extrema importância, certo? Muito bem. Então, quando vocês forem calcular, para que vocês... você tem lá, menos 3 elevado a 50. Beleza, você pode não saber quem é o resultado. Mas, se menos 3 elevado a 50, como o expoente é par, você sabe que vai ser um resultado positivo. Ok? Muito bem. Bom, falaremos agora sobre as propriedades da potência de bases inteiras. E essas propriedades são muito importantes para ajudar, certo, no cálculo. Então, vamos ver aí como é que fica. A primeira propriedade é a multiplicação de potências de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base. Vamos ver. Diz o seguinte, que para multiplicar potências de uma mesma base, dá-se ao resultado a base comum e como expoente a soma dos expoentes de cada potência. Resumindo, gente, isso aqui, certo? Isso aqui está bem formal. Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. É isso que quer dizer. Multiplicação de bases iguais, repete-se a base e somam os expoentes. Olha só. Bases iguais, repetir a base e somei os expoentes, que é um expoente, m mais n. Vamos ver um exemplo. Olha só, gente. Quem é a base? Menos 2. Então, repito a base e somo os expoentes. Está aí. Vai ficar menos 2, 3 mais 2. Nós sabemos que isso aqui vai ficar menos 2 elevado a 5. Ok? Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Olha outro exemplo aqui, olha. Aí, nesse caso aqui, olha, nós temos aqui uma multiplicação só desses dois aqui, olha. Aqui o expoente é 3, aqui o expoente é 1. Então, vai ficar, nessa parte aqui, eu repito a base, que é A. Vai ficar assim, A. 3 mais 1, mais, olha. Aqui, olha, essa outra parte aqui. Ó. Perceba que nem tudo aqui é uma multiplicação. Então, repetir esse mais, olha. Mas aqui, olha, multiplicação novamente de bases iguais. Olha. Então, vai ficar 4 mais 2. Isso aqui vai ser igual a elevado a 4 mais A elevado a 6. Ou seja, aqui tem 3A sendo multiplicado e aqui tem apenas um A. Então, ao todo tem 4A. Olha só. Aqui tem 4A sendo multiplicado por ele mesmo, né? E aqui tem 2A sendo multiplicado. Ao todo tem quantos A's? 6. Ok, gente? Então é isso. Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. E a divisão? Semelhante. Na divisão de bases iguais, certo? Repete-se a base e diminui os expoentes. Vamos ver. Outra coisa, numa divisão, o que acontece? Não existe divisão por zero, certo? Não existe divisão por zero. Então, vamos aqui para o exemplo. Olha só. Para que seja possível essa divisão aqui, olha, eu vou ter que ter aqui o seguinte. Eu estou trabalhando com números inteiros, não esqueçam. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que esse expoente aqui, olha, tem que ser maior do que esse. Certo? Esse expoente tem que ser maior do que esse. Vai ficar como? Divisão de bases iguais, repito a base e diminuo os expoentes. Olha aqui, olha, m menos n. Então, vai ficar como? Olha só. Vamos um exemplo. A elevado a 5 dividido por A elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa que, olha, divisão, gente. Essa divisão eu posso representar assim, olha. Certo? A elevado a 5 sobre A elevado a 2. Nesse caso aqui, se eu fosse resolver isso aqui, era A vezes A vezes A vezes A vezes A. 5A. Embaixo, 1, 2. Então, eu posso cortar, olha, esse A com esse e esse A com esse. Sobra quantos? Olha, 3. Então, vai ficar A elevado a 5 menos 2. Isso aqui é A elevado a 3. Mas é claro que vocês não precisam fazer isso, olha. Vocês não precisam fazer isso. Eu só estou mostrando que o que eu estou falando, realmente, de subtrair as bases, é verdadeiro. O que, é que vocês vão somente fazer? Repete a base e faz 5 menos 2, que é igual a 3. Professor, mas eu posso colocar o resultado direto? Claro que pode, certo? Bom, potência de um produto ou de um quociente. Muito simples essa propriedade, muito simples mesmo, certo? Fiquem atentos. Olha só. Se você tem dois números inteiros sendo multiplicado elevado a um expoente, então cada número vai ficar elevado a esse expoente. O que eu quero dizer? Presta atenção. Olha só. Se eu tenho aqui
Por exemplo, 5 dividido... Aqui, 5 dividido por 8, o que é que vai acontecer? É elevado a 2. Vai ficar como? Vai ficar 5 sobre 8 elevado a 2, que é a mesma coisa, 5 elevado a 2 sobre 8 elevado a 2, que é a mesma coisa que 5 elevado a 2 dividido por 8 elevado a 2. Ok? Então, tá aí. Se aqui, olha, tá todo mundo elevado a 2, então isso aqui vai ficar elevado a 2 e esse vai ficar elevado a 2. Gente, seria interessante se eu tivesse colocado aqui um número maior, aqui fosse ao contrário, 8 e aqui fosse 5, certo? Mas o que eu estou mostrando aqui, o que eu quero mostrar aqui, na verdade, não é o cálculo. O que eu quero mostrar aqui é a utilidade da propriedade, certo? Então, assim, o que acontece? Eu tenho entre parênteses uma divisão entre fatores, de fatores. E aí o que acontece? Está elevado a um expoente. Todo mundo lá dentro está elevado a esse expoente. É isso que essa propriedade quer dizer. Então, o que acontece? Olha, se eu tenho A vezes B elevado a N, então isso aqui vai ficar A elevado a N e B elevado a N. Olha só, certo? Tanto na multiplicação quanto na divisão, ok? Então, olha, potência de um produto ou de um quociente. O que vai acontecer? Se você tem aqui fatores, certo? Multiplicação de fatores elevado a um expoente. Então, todo mundo vai estar elevado a esse expoente. Divisão de fatores elevado a um expoente. Cada fator vai ficar elevado a esse expoente. Gente, não esqueça, isso só serve para multiplicação e para divisão, certo? Ok, é claro que esse B aqui não pode ser zero, certo? Esse B não pode ser zero, certo? Ok. Exemplo, suponhamos que eu tenha 5 vezes 2 vezes 5 elevado a 8. Vai ficar como? 2 elevado a 8 e 5 elevado a 8. Professor, isso aqui é para resolver? Não, nesse caso eu só estou aplicando as propriedades. Quando for fazer assim, aplica as propriedades e calcule, aí você vai ter que calcular até o final, certo? Mas nesse caso aqui, olha, o que eu quero mostrar é que só que esse cara está elevado a 8 e esse também vai ficar elevado a 8. Olha outra aqui, uma divisão agora, olha. 5 dividido por 2 elevado a 3. Vai ficar como? Vai ficar 5 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. Tranquilo? Muito tranquilo isso aí, né, gente? Vamos lá. Expoente zero. Tomar cuidado com esse expoente zero, certo? Olha, todo número diferente de zero, elevado a zero é igual a 1. Então, todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1, certo? Então, olha só. Veja bem, se eu tenho A elevado a 3 dividido por A elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a 3 menos 3. Isso aqui é a mesma coisa que 3 menos 3, 0. Beleza, então encontrei A elevado a 0. Beleza. Eu quero realmente dar uma justificativa para vocês, que isso é verdade. Se eu tenho A elevado a 3 dividido por A elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a 3 dividido por A elevado a 3. Gente, mas isso aqui, olha, esse termo aqui e esse são iguais. E mais, e não é zero. E não é zero. Então, já que isso aqui não é zero, certo? Quando eu dividir aqui, vai dar 1. Porque coisas iguais sendo divididas, dá uma unidade. 5 dividido por 5, 6 dividido por 6, 7. Então, encarem isso aqui como se fosse 5 e aqui 5. 5 dividido por 5, não é 1? Então, nesse caso aqui, olha, aqui eu teria A vezes A vezes A 3 vezes, embaixo também. E aqui eu dividindo esse por esse vai dar 1, esse por esse vai dar 1, esse por esse vai dar 1. E 1 vezes 1 é 1, certo? Então, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que, já que aqui, olha, esses dois não são iguais, aqui eu encontrei A elevado a 0. E quando eu resolvi aqui dessa segunda forma, eu encontrei 1. Então, o que acontece? A elevado a 0 é igual a 1. Então, o que eu quero que vocês memorizem é o seguinte, é que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1, certo? Ok, tá aqui, ó, se A for diferente de 0. Então, exemplo, olha, 5 elevado a 0, 1. 500 elevado a 0, 1. Olha, menos 8 elevado a 0, 1. Agora, essa observação de extrema importância, certo? Observação. 0 elevado a 0 não existe, ok? 0 elevado a 0 não existe. Então, 0 tem potência para qualquer número inteiro, menos para qualquer número inteiro positivo, menos para ele próprio. Certo? Muito bem.
E a última propriedade das potências agora, essa daqui, que é potência de potência, certo? Bom, potência de potência. O que acontece? Para elevar uma potência a um outro expoente, deve-se elevar a mesma base ao produto dos expoentes. Olha só, vamos para a prática. Gente, aqui, olha, isso aqui é uma potência elevada a um outro expoente. Então, isso aqui é uma potência, isso aqui tudo é outra potência. Então, potência de potência. O que é que vai fazer? Para você resolver algo desse tipo, basta você multiplicar os expoentes. É só isso. Então, se você tem a elevado a 2 elevado a 3, vai ficar a elevado a 2 vezes 3, que vai ser a elevado a 6. Exemplo, olha, a elevado a 2 e elevado a 4. Só multiplicar os expoentes, vai ficar a elevado a 2 vezes 4. Isso aí vai ficar, esse a é 3, né? 3 elevado a 8. Repetindo, olha, 3 elevado a 2 elevado a 4. Repete o 3 e multiplica os expoentes. Vai ficar 3 elevado a 8. Olha, um número negativo serve também da mesma forma. Vai ficar como? Menos 5 elevado a 3 vezes 2. Menos 5 elevado a 6. Certo? Então, tá aí. Bem tranquilo essa propriedade, ok? Essa é a propriedade de potência de potência. E aí, gente, acabamos a nossa aula, certo? Até a próxima e qualquer dúvida, vocês podem perguntar, vocês podem deixar nos comentários, ok? Obrigado e até a próxima.